Olá, boa noite! Começa agora o programa Evidências do Fim. Amigo, amiga, muito obrigada porque você está ligadinho aqui na TV Novo Tempo e a gente fica muito feliz. Mesmo sabendo que você está acompanhando pela TV, pela rádio, pela internet, pelas redes sociais, o importante é que você está aqui acompanhando a nossa programação. E já te dou boa noite também ao meu amigo, companheiro Leite. Tudo bem, Flávia? Boa noite pra você. Boa noite pra você que tá aí de casa acompanhando mais esse dia. Hoje, o quarto dia dessa série especial Evidências do Fim, com o doutor Rodrigo Silva. Ele que é teólogo, arqueólogo, filósofo. Eu faço sempre questão de frisar aí todo o currículo do Rodrigo, porque isso reforça ainda mais a importância da mensagem que todas as noites ele tem trazido aqui para você. E hoje não vai ser diferente. Hoje o tema é o relógio do Apocalipse, Flávia. Aqui, ó, já tá aqui na nossa tela, a gente vai estudar, vai ser mais uma aula. E a gente está recebendo aqui o recado do pessoal falando exatamente isso, que todas as noites parece que a gente está numa sala de aula, tem aprendido tantas coisas com o Rodrigo Silva, e eu tenho certeza que você está gostando muito também. É por isso que a gente já pede pro pessoal começar a interagir com a gente, né, Leite? Exatamente. Você interage com a gente por meio das redes sociais da TV Novo Tempo. Você que está nos assistindo aí, fala pra gente como é que tem sido ser um aluno do professor Rodrigo Silva. Tá gostando? E se você gosta de ser um aluno do professor Rodrigo Silva, eu quero te convidar a ser um aluno daqueles nota 10, porque a gente, inclusive, oferece um material didático para ser aluno do Rodrigo, não é não, Flávia? Como se fosse material escolar já esse daí, né? Exatamente. Tá aqui nas minhas mãos. Você quer falar um pouquinho desse... Quero sim, é a revista Evidências do Fim, foi preparada especialmente para essa semana. Você vai encontrar 14 estudos preparados pelo Rodrigo Silva. Ele dedicou um tempo para isso. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. E olha, é um presente nosso para você, um presente da Novo Tempo. Então você vai receber esse material sem custo nenhum, nem correio, não vai pagar nada, gente. É um presente mesmo. E como que eu faço para ter esse material? Olha, é fácil. Você pode acessar o site novotempo.com/estudo ou então no site biblia.com.br ou então você pode ligar também para o telefone que aparece aí na sua tela. É 12, né, Flávia? 2127-3121. Você pode entrar em contato e olha, não tem custo nenhum, é de graça. A gente envia isso aqui, é um presente da Novo Tempo, é um presente do Rodrigo Silva para você, tá certo? Então, quando você entrar em contato, seja por telefone ou aí pela internet, você vai estar recebendo um presente do Rodrigo Silva para ser um aluno dele e ser uma pessoa assim, olha, eu não vou dizer assim, tão sabido quanto o Rodrigo Silva, porque para chegar no nível dele tem que estudar. Mas é um início, é um início. Primeira série, prezinho, vamos lá. Como é que faz então, Flávia? Vamos pedir aqui, ó, de novo, o site para você pedir. novotempo.com/estudo ou biblia.com.br, tá bom? novotempo.com/estudo ou biblia.com.br. Tá facinho, entra aí na internet, no celular e pede já a sua revista, tá bom? Mas aqui no Evidências do Fim, todas as noites, a gente também tem música, Flávia, porque o pessoal de casa gosta de música e hoje a gente vai chamar ele aqui, que muita gente já o conhece como cantor, afinal de contas, ele é cantor. Vou pedir para ele vir entrando mais perto aqui da gente, porque ele vai cantar hoje. Só que tem um detalhe, ele também está aí cursando teologia, olha. Ele, assim como o Rodrigo Silva é teólogo e tem todo o currículo, ele também, além de cantor, está fazendo teologia. Tem ideia de quem seja, Flávia? Deixa eu chutar. Será que é o Jefferson Pilar que vem por aí? É o Jefferson Pilar? Entra aí, Jefferson Pilar. Ele, eu falo, o Rodrigo, ele que é teólogo, tudo bem, filósofo. É só assim, olha, tudo certo. Arqueólogo, Jefferson Pilar também, a gente fala, ele que é cantor, pregador. Ele tem tanta coisa para falar dele. Virando um teólogo, né? Tá fazendo teologia, né? Muito bem, seja bem-vindo, Jefferson. Prazer, pessoal. Que bom estar aqui com vocês, que bom participar dessa semana. Não só cantando, mas também assistindo e aprendendo, né? É um privilégio, me sinto lisonjeado aí pelo convite. Espero ser útil, espero ser uma bênção. Que legal. Esse aí foi novidade para muita gente que ele está estudando teologia, tem né? gente que não sabe que você fazia teologia, né, Jefferson? Pois é, mas faz, tá fazendo, né? Olha só. Tá no começo, né? Você tá no qual semestre? Tô no final do... tô no
terminando agora o primeiro semestre do segundo ano, né? Ok, então tá no segundo Então ano. falta 2 anos e meio aí pra... E você tá fazendo mesmo só para conhecimento, ou quer mesmo assumir um pastorado? Como que vai ser? Então, né, eu digo o seguinte, ó, minha vida tá nas mãos do Senhor, mas eu quero ser pastor mesmo de igreja. Eu gosto de púlpito, gosto de gente, gosto mais de pregar do que de cantar, gosto mais de ler do que de ouvir música. Legal. Então, espero... É bom que Deus vai usando todos os seus talentos, assim como usa todos os talentos do Rodrigo Silva. E hoje aqui... Haja talento, hein? Haja talento. E Mas hoje... você tá chegando lá, olha. De repente, ó, ao final do programa de hoje, de repente o Rodrigo chama ele para uma escavação lá em Israel. Pode ser, vamos descobrir, ao longo do programa a gente descobre. Mas hoje você vai cantar o que pra gente aqui, Jefferson? Eu vou cantar a música Laodiceia, que é a música do meu penúltimo projeto, né? É uma música de exortação. Raramente eu componho música assim como se fosse Deus falando. Geralmente é mais louvor, confissão, né? E essa é uma música mais de exortação baseada ali em Apocalipse 3. Muito legal, né? Porque ele vai cantar uma música que é uma das igrejas do Apocalipse, que tem a ver com o tema de hoje, o relógio do Apocalipse. Então você vê, aqui no Evidências do Fim, tudo é conectado aqui, nada é por acaso, afinal de contas, Deus tem planos para nós e usa cada um de nós, inclusive Jefferson Pilar, hoje, para falar com você aí de casa. Amém. Mas você vai ficar aí um pouquinho, aguardar, a gente vai ali conversar com o Rodrigo, daqui a pouco a gente te chama, Tá bom. Pode sentar, fica à vontade, tá Obrigado, bom? gente. Bom, Pode tomar vamos uma lá, água, então, fica à né, Flávia? vontade. Pode ir E cadê o professor Rodrigo Silva? Vamos lá para o nosso bate-papo da Rodrigo noite. Silva, pode Quem entrar busca, aqui. acha, viu? Quem busca, Esse acha, é um ditado encontramos arqueológico. aqui. Que bom Muito estar aqui bem. de volta, gente. E olha, hoje, inclusive, né, eu tava falando que muita gente está assistindo a gente por todo o Brasil, pedimos interações. Eu queria mandar um abraço para algumas pessoas que estão nos acompanhando por todos os lugares do Brasil e do mundo. O primeiro, olha, tem um senhor chamado Senhor Duarte, ele nos assiste da Paraíba e tá gostando muito do programa, assistindo aí. Então, um grande abraço pro senhor Duarte. Também tem gente assistindo a gente, sabe onde, ô Flávia? Eu falei esses dias da África, o pessoal em Angola, mas tem gente que nos assiste num país que não é de fala portuguesa, mas tem uma comunidade que fala português ali na Costa do Marfim. Exatamente. E aí o pessoal tá assistindo a gente lá, inclusive tem um pastor Irineu Koch, tá com esse pessoal ali. Então um grande abraço pro pessoal que nos assiste na Costa do Marfim e um último abraço pro pessoal que nos assiste do interior de São Paulo, em Itapetininga. Um grande abraço pro Alexandre Graciano, pra família dele também, tá? Ele, a esposa, o filho também, né? Juan, Dirceia, um grande abraço para vocês que nos assistem em Itapetininga, interior de São Paulo. Eu fico feliz porque é de onde eu sou também, né? Nasci ali. Eu quero mandar um abraço pro pessoal de São José dos Campos, interior de São Paulo. Um abraço. Vou fazer também o meu merchan aqui de cidade. Não, esse é tempo do merchan, um segundinho também, porque um pouquinho antes de entrar aqui, o pastor Gilberto Tais pediu para mandar um abraço pro pessoal lá de Sobral, viu? Lá no Ceará, pessoal que me recebeu tanto bem na época que eu fiquei lá, doutor Oscar. Tem várias pessoas ali, que o Lindomar, irmão Lindomar, e o pastor Gilberto. Muita gente está lá, viu? O professor Gerson Pires de Araújo, que está lá. Meu beijo no coração aos irmãos de Sobral. Que ultimamente tem ficado bastante conhecida por ter muita gente inteligente ali. Sim. Números que mostram, dados de estudo do Brasil, mostram que Sobral é uma das melhores cidades do Brasil no quesito de conhecimentos, né? Do pessoal ali em estudo. Muito bom. Isso é bom, viu? Gostei daquela cidade lá. Pronto. Olha, e hoje a gente vai falar mais do seu lado da arqueologia, né? O pessoal aí tá curioso para saber, por exemplo, quantos países você já escavou, contar um pouco da sua experiência pra gente. Bom, a minha experiência com escavação, ela se limitou a poucos países. Eu já escavei em Israel, a maior parte das vezes em Israel, também na Jordânia, um projeto de escavação na Jordânia com a Universidade Andrews, em Israel com a Universidade de Haifa e a Universidade Hebraica. E também, uma vez, eu escavei na Espanha, com a Universidade de Burgos, numa cidade chamada Huerta del Rei. Nós fizemos uma escavação num sítio arqueológico romano. Tive também uma participação muito curta numa escavação em Portugal e uma intervenção arqueológica no Sudão.
Legal. Agora, como é que é o dia a dia de um arqueólogo? Porque acontece, a gente estava falando com o Jefferson Pilar, tá ali, ó. A gente falou, de repente surge alguma parceria, Rodrigo Silva, Jefferson Pilar, para uma próxima escavação. A gente já vai perguntando pro Jefferson ficar por dentro aqui. Como é que é o dia a dia de uma escavação? Você tem que ir com o seu baldinho ali e tal? Olha, boa pergunta. Quando acha alguma coisa, pode levar para casa? Como é que é isso, Rodrigo? Olha, boa pergunta. As pessoas têm muita ideia de Indiana Jones ou do filme A Múmia, né? Eu só uso Indiana Jones, primeiro, para o entretenimento pessoal, porque eu gosto muito do Harrison Ford, e também, assim, para explicar, porque muita gente confunde o trabalho do arqueólogo com o do paleontólogo. E muita gente me faz perguntas sobre dinossauros, sobre dilúvio, sobre criacionismo. Eu falo, gente, isso não é minha área. E como você não é arqueólogo, eu explico. Eu não sou Jurassic Park, eu sou Indiana Jones. Aí eu uso, mas fora isso, não há bombas explodindo nem nada e a gente não pode trazer a coisa para casa, não. Funciona assim, você tem o primeiro mesmo, é o que chama-se de prospecção de superfície. É quando alguém desconfia que naquela área pode ter alguma coisa e roda ali para poder ver se acha pedaços de cerâmica, indicativos de habitação antiga. Também há muitas vezes o caso que um achado arqueológico se dá por mera casualidade. Estão fazendo um metrô e encontram alguma coisa. Em países antigos como a Grécia, como Israel, isso não é incomum. Depois disso, tem toda uma questão de liberação da área, você vai escavar e o dia a dia mesmo. Nós acordamos geralmente no Oriente Médio para escavar às 3h30, 4 horas da manhã. Saímos para o sítio arqueológico umas 5 e pouca da manhã, começamos a escavar lá pelas 5h30 da manhã, porque o sol é muito quente, a gente não suporta depois disso. Escavamos até por volta de umas 10, 10 e pouca, tem um break para umas frutas, alguma coisa assim. Voltamos a escavar até por volta do meio-dia, guardamos todo o material e vamos para o local do alojamento, onde nós vamos agora lavar tudo que foi encontrado, juntar peças de cerâmica, tudo que foi escavado, que foi peneirado, e à noite geralmente tem conferências ou classes. Você me corrija se eu estiver errado, mas parece um trabalho bastante meticuloso, rotineiro, bem diferente de uma aventura do Indiana Jones, né? Com certeza. Eu guardo 2 sequelas desses trabalhos rotineiros que você falou. Uma delas, que a maquiagem da Novo Tempo esconde, são 2 manchinhas que eu tenho aqui de sol por não usar protetor solar como deveria na ocasião. Essas manchas ficaram aqui, a pigmentação. E a outra é a dor nas costas, porque muitas vezes é uma situação muito incômoda e as costas começaram a gritar. E depois de certa idade, você começa, pela primeira vez, a entender física. Eu tinha lido muito sobre teoria da gravidade, a lei da gravidade de Newton, mas depois de idade eu comecei a experimentar a gravidade, né? E outras coisas mais. Agora você leciona também no NASP, que é a Universidade de São Paulo, e lá tem um museu que você é curador, né? Cuida desse museu também. Conta um pouco para o pessoal de casa. O Museu disso. de Arqueologia do NASP é o único desse gênero que temos no Brasil. Na verdade, é uma outra coleção em São Paulo, mas com peças originais, documentadas, o NASP é o único. Nós temos mais de 2.500 peças aproximadamente, incluindo cerâmicas, moedas. Eu mostrei, inclusive, algumas moedas de Augusto César aqui, que são parte da coleção do NASP. Nós temos moedas, nós temos cerâmicas, nós temos estatuetas, nós temos inscrições antigas. Enfim, é uma coleção muito grande. E o nosso desafio agora é construir o prédio definitivo do museu, porque, por enquanto, apenas umas 200 e poucas peças estão em exposição num prédio da biblioteca. Agora, se alguém em casa quiser conhecer, é só ligar. Eu posso fazer um merchan aqui do museu, né? Eu ia falar. Você que está em casa, anota esse número então. 19-3858-9033. Repito, 19-3858-9033. E agende sua visita lá ao Museu de Arqueologia Bíblica no NASP, em Engenheiro Coelho. Nós recebemos caravanas, grupos, será muito bem-vindo ali. E se alguém não conseguiu anotar o telefone, procura pelo site lá do NASP, né? NASP, Universidade, Centro Universitário Adventista de São Paulo. Na cidade de Engenheiro Coelho. Em Engenheiro Coelho, esse campus de Engenheiro Coelho. E aí você liga lá, se não tá lembrando o número aqui, não anotou, fala assim, eu quero visitar o museu do Rodrigo Silva aí. Aí o pessoal, o número tá na tela. Tá na tela. Aí você pede para fazer essa visita e o pessoal vai agendar com todo carinho para você conhecer um pouco mais, né, Rodrigo? Muito bom. Tem muitas coisas interessantes ali. Muito bem. Olha, eu acho que o nosso tempo está acabando aqui. A produção pode me ajudar aqui, só bem rapidamente. Se alguém quiser seguir carreira acadêmica aí, né? A gente falou um pouquinho sobre isso hoje. Que conselhos você daria para essa pessoa? Bom, o primeiro conselho que eu dou é humildade. Muita humildade.
saiba que você nunca será o dono de tudo. E por mais que você se especialize numa área, você continuará leigo em 99,9% de todo conhecimento em redor. Você pode ser um exímio físico, mas você não saberá nada de direito. Você pode ser um grande advogado, mas não saberá nada de medicina e assim por diante. Então, humildade. Em segundo lugar, estude muito, persevere. Tá bom? Tenha Deus no seu coração, porque isso faz uma grande diferença. E saiba que, se você quer mesmo, você vai dar um jeito. Quem não quer, dá uma desculpa. Muito bem. E olha, para você começar essa sua carreira aí de acadêmico, de teólogo, de filósofo, de arqueólogo, eu vou te dar o material de graça aqui, tá? O guia de estudos de graça para você começar esse processo, essa jornada. É o guia Evidências, feito por essa pessoa aqui que está ao meu lado, que é fera em tudo isso que eu falei. É o guia de estudos Evidências, que foi feito pelo Rodrigo Silva, com 14 estudos, e você pode ter isso de graça na sua casa. Tá aparecendo aí a forma de você pedir, os sites, o telefone para você pedir, e de graça a gente envia para sua casa para você começar essa jornada aí. E quem sabe um dia não fazer uma escavação em Israel com o Rodrigo Silva, hein? Vamos agora de música, Jefferson. Você canta pra gente? Jefferson, ele tá arrumando o violão dele e pensando na escavação que ele vai fazer com o Rodrigo Silva em Israel. Tá pensando nos detalhes aí. Trabalhoso pelos vídeos que eu vi. Meu negócio fácil não. Acorda cedo. Exatamente. Pra caramba, rala pra caramba, fica todo sujo. Mas e às vezes não conta nada também. Mas um cantor lá seria muito bem-vindo. Opa! E para aprender, né, cara? Eu acho que é uma bênção, um conhecimento. É um prazer mesmo estar aqui com vocês, muito legal acompanhar. Posso deixar um beijo, um abraço? Assim pode mesmo? Deixar um abraço para minha turma lá, o segundo A lá no Teológico. Um beijão para minha avó, que com certeza está assistindo. E um beijo para uma pessoa muito especial, né? Para uma família muito especial, a irmã Neide, lá da Flórida, e toda a sua família. Vamos que vamos? Música Laodiceia. Deixa eu ver se já chegou aqui. Acho que é isso. Vamos lá. Já faz tempo que não temos relacionamento. Trocaram o evangelho pelo entretenimento. Não quero show, mas um povo cheio do amor. Procuro um povo que me adora em verdade, pois quero culto e não palco de vaidades. Não quero amor fingido, mas quero um povo unido. Conheço bem suas obras e sei que é tão morna. Tá na hora de esquentar. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir, eu salvo. Oh, 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 eu repreendo e disciplino quem eu amo. O vencedor sentará comigo no meu trono. Quero te dar colírio pra enxergar sem filtros. Procuro um povo que
reflita a minha glória, que tratem uns aos outros cheios de misericórdia. Não quero amor fingido, mas quero um povo unido. Estou batendo na porta, quase ninguém se importa. Esquecem que eu vou voltar. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Laodiceia, enxerga logo essa nudez. Laodiceia, esquenta logo de uma vez. Estou à porta e bato. Quem me ouvir e abrir, eu salvo. Faz tempo que não temos relacionamento. Trocaram a verdade pelo próprio entendimento. Amém. Bonita música, música profunda e que tem a ver com o livro do Apocalipse. Com certeza. Que é o tema que você vai falar hoje, Rodrigo. Acho que a gente podia orar agora, não é, Flávia? Sim, pode orar por nós. Vamos lá então, mais uma vez. Conforme nós estamos fazendo todas as noites aqui, convidamos você agora a inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos e falarmos juntos com Deus. Obrigado, querido Pai, maravilhoso e supremo Rei do Universo, Senhor da Glória, Criador de todas as coisas. Queremos a presença do Teu Santo Espírito para falar da Tua verdade, com a Tua sabedoria e a Tua unção. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Muito bem, muito obrigado. Obrigada ao gente. Jefferson, obrigada, muito obrigado. Rodrigo, Eu que agradeço. pela oração. Volta ainda hoje. Sim, temos mais uma música dele, faço questão. E que Deus te abençoe mais uma vez nessa noite. Bem, muito viu? obrigado, viu, gente? Está sendo muito bom estar com vocês aqui. E você de casa, mais uma vez, boa noite, bem-vindo ao canal da TV Novo Tempo, bem-vindo ao programa especial Evidências do Fim. E também o meu abraço a todos aqueles que estão em sintonia com as rádios Novo Tempo, que estão transmitindo ao vivo agora toda essa nossa programação. Muito bem, pessoal, hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre o relógio do Apocalipse. Mas o que seria esse relógio do Apocalipse? Você vai ver agora aqui. O relógio do Apocalipse, na verdade, foi um emblema criado por cientistas e professores da Universidade de Chicago no ano de 1947. Eles colocaram aquele relógio ali com base nos estudos científicos que são feitos sobre as condições climáticas do mundo, risco de uma hecatombe nuclear. Depois de 1947, você sabe, teve o fim da Segunda Guerra Mundial, mas logo em seguida veio a Guerra Fria e havia todo aquele temor do mundo chegar ao seu fim. Então esse relógio do Apocalipse, como era chamado por uns, ou relógio do juízo final, como era chamado por outros, acabava marcando a situação do mundo. Houve momentos em que o ponteiro do relógio foi adiantado e, segundo o símbolo, a hora que o relógio chegar à meia-noite, a Terra vai acabar. O que me chama a atenção nesse exemplo que eu estou dando aqui é que até há pouco tempo, qualquer menção de fim do mundo, juízo final, era uma temática de cunho eminentemente religioso. Hoje, contudo, nós vemos cientistas, muitos deles até agnósticos, céticos e ateus, colocando o mesmo tom, o mesmo acento apocalíptico acerca da possibilidade de uma hecatombe nuclear, de um fim do mundo, do fim das reservas naturais, enfim, da morte coletiva da própria humanidade. Isto tem trazido em todas as sociedades um clima de instabilidade. E eu quero chamar a sua atenção porque é curioso, até contraditório, eu diria, que o mundo hoje, apesar de tanto avanço na tecnologia, na ciência, nas artes, na filosofia, no comportamento, no estudo do ser humano, está tão angustiado. Nós temos hoje muito mais
tecnologia do que no passado, nós temos muito mais ciência do que no passado. Se você se lembrar, ontem eu fiz a menção de um relógio chamado clepsidra, que era um relógio que foi desenvolvido por Cébios no 3º século a.C., mas baseado em relógios egípcios que eram usados na 18ª dinastia. Estou falando de 1400 anos antes de Cristo. Agora veja que curioso. Quando Galileu Galilei, já na época da Idade Moderna, quis calcular o tempo em que um corpo demorava para descer um plano inclinado, ele precisou usar uma clepsidra, porque não havia, ali na Idade Moderna, um relógio capaz de medir precisamente a velocidade de um corpo. Hoje é diferente. Você vê que a cada ano que passa, um novo experimento é lançado, um novo método, uma nova tecnologia, mas o mundo está estranhamente mergulhado no caos, especialmente emocional. Eu quero apresentar alguns dados para vocês aqui. Vejam que interessante esses dados. Hoje, nós temos uma média de 322 milhões de pessoas que sofrem de depressão no mundo. 4,4% da população do planeta é representado nesses 322 milhões. E o número representa uma alta de 18% em relação à coleta anterior. Esses dados são de 2019. Outros dados ainda mais aterradores. Nós temos crise ou transtorno de ansiedade. 264 milhões de pessoas sofrem de transtorno de ansiedade. Uma média de 3,6% da população global e, novamente, com um aumento de 15% em relação à coleta anterior. O que eu estou mostrando é que os dados não apenas representam um grande número de pessoas com esses problemas, mas um aumento significativo em relação a dados anteriores. Mais um dado para você. Nós temos, a cada ano, 788 mil cidadãos e cidadãs que morrem por suicídio. Isto representa 1,5% das mortes do mundo. E entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a segunda maior causa de morte em 2018. E mais um último caso aqui para vocês. Em todo o mundo, estima-se que de 10 a 20% dos adolescentes vivenciam problemas de saúde mental. E a depressão é a 9ª causa de doenças e incapacidade entre todos os adolescentes e a ansiedade é a 8ª causa de incapacidade. Por que eu estou trazendo esses dados aqui? Nós vivemos num mundo onde as pessoas se acham muito mais cultas, evoluídas em relação às épocas anteriores. É muito comum ouvir na academia alguém dizer frases do tipo: esse conceito já está superado, isto aí já está resolvido, isto aí já está respondido. Principalmente quando o conceito a ser analisado é um conceito religioso. É comum as pessoas falarem no ambiente acadêmico: não, essas questões da religião já foram respondidas, isso aí já está descartado na academia. Nenhum filósofo, nenhum intelectual de respeito dá bola para esse tipo de coisa. A nossa norma agora é outra, nós temos que respeitar novos parâmetros, novos padrões. Eu vou contar uma coisa para você. Quando eu falei a primeira mensagem que eu dei aqui, eu contei a história de um rapaz, você deve se lembrar, Jesse Kilmore, que suicidou depois de ler o livro O Deus, um Delírio, de Richard Dawkins. Quando eu mencionei o comentário do pai a respeito do filho, eu citei exatamente como o pai dele falou. E o pai, no desabafo, disse: o que mais me dói é que se o meu filho estivesse sofrendo com um problema de homossexualismo e um professor cristão tentasse convencê-lo a mudar de vida e ele se matasse, aquele professor teria sua carreira encerrada e aquela escola fechada. Mas como meu filho se matou por sofrer um bullying, por ser religioso, ninguém falou nada. Pelo contrário, tentaram até desfazer a relação entre os fatos. Algumas pessoas observaram: mas o Rodrigo é uma pessoa tão culta, e falar homossexualismo, a OMS já descartou isso, é homossexualidade, não podemos falar isso. Porque a OMS já determinou que homossexualismo é algo ligado à doença e é ofensivo. Não podemos falar isso. Você pode até ser processado por homofobia. Curioso como as coisas mudam. Se todo sufixo ismo significa doença, loucura, então também não posso falar cristianismo, porque seria uma doença de Cristo. É lógico, temos que falar homossexualidade, não homossexualismo, para evitar problemas. Eu citei homossexualismo apenas para falar a relação do que o pai falou. Mas por que eu estou trazendo isso à baila para você? Porque, na verdade, quando as pessoas deixam de crer em Deus, esse é o grande problema. Elas começam a acreditar em qualquer coisa que lhe dizem.
A única diferença é que ele muda o padrão de autoridade. Se antes ele falava, eu acredito nisso porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, assim o escreveu, hoje ele diz, eu acredito assim porque Martin Heidegger assim o falou. Se antes ele dizia, eu tenho esse comportamento porque assim é a regra, a norma da minha religião, hoje ele fala, eu devo ter essa linguagem porque assim foi determinado pela OMS. Você percebeu? Na verdade, nós só mudamos o padrão das nossas autoridades. Se antes a minha autoridade era o sagrado, era o religioso, agora a minha autoridade passa a ser a OMS. Se antes eu citava o apóstolo Paulo, agora eu cito um filósofo. Mas o curioso com os dados que eu apresentei é que toda essa cultura mundial não está nos livrando dos problemas existenciais. Continuamos, apesar de tanta tecnologia, de tanto saber, de tanto conhecimento, cada vez mais depressivos, com síndromes do pânico, ansiedades, suicídios e outras coisas do gênero. E antes que você pense que isto aqui significa um religioso querendo dar tapas na cara de um não religioso, você está muito enganado, muito enganado. Se tem uma coisa que eu aprendi com a profecia bíblica, especialmente o Apocalipse e o livro de Daniel, é que mais do que ser alguém que está disposto a acusar, eu tenho que ser alguém que está disposto a se identificar com a massa que precisa de ajuda. Então, meu amigo, quando eu falo com você desses números aqui, não é alguém falsamente bem resolvido que está querendo jogar na cara de quem não tem religião que ele está com problemas, não. Em primeiro lugar, porque eu admito que, embora dados apresentem de maneira invariável que há mais casos de suicídio e transtorno entre não religiosos do que religiosos, isso são dados acadêmicos. No estudo Evidências, você tem a fonte primária desses dados. Apesar dos dados afirmarem isto, eu não posso negar que na igreja também você tem pessoas com depressão, com síndrome de ansiedade, com transtorno de ansiedade e outros problemas dessa natureza. Mas o que eu posso dizer é o seguinte, sentindo-me tão necessitado de ajuda como todos esses dos dados que eu apresentei, eu tenho a coragem de vir a público e falar, eu clamo por Deus. Eu conheço o mundo acadêmico. Eu não desprezo o mundo acadêmico. A sociedade, a academia, a cultura tem trazido grandes benefícios para todos, mas ela não responde tudo. Às vezes eu tenho que colocar a minha cabeça um pouco do lado de fora da biblioteca e das bibliografias e da fundamentação teórica e admitir que existe um Deus que está querendo me salvar. É este o ponto que eu quero colocar para você. O mundo está repleto de conhecimento, mas é interessante que o conhecimento não está trazendo a cura para a humanidade. Pelo contrário, nós estamos vivenciando o que Jesus falou no Evangelho de Lucas. Olha a declaração de Cristo no Evangelho de Lucas, capítulo... Vamos passar mais um aqui? Lucas, capítulo 21. Pode voltar um pouquinho, por favor? O slide anterior. Jesus falou o seguinte, falando do futuro. As pessoas desmaiarão de terror, apreensivas com o que está sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Quando estas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. E ele propôs uma parábola dizendo, observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Vamos analisar a palavra de Jesus. Ele profetizou há 2000 anos que, no nosso tempo, as pessoas desmaiariam de terror na expectativa das coisas que iriam sobrevir ao mundo. Quando nós falamos de Apocalipse, nós acentuamos muito as catástrofes, os terremotos, as guerras, mas não prestamos atenção nesses outros sinais que Jesus colocou. Jesus falou de uma pandemia, não estou falando do coronavírus, de problemas emocionais. As pessoas desmaiarão de terror na expectativa das coisas que hão de sobrevir ao mundo. Num verso anterior, ele disse, haverá angústia entre as nações pelo bramido do mar e das ondas. A palavra angústia no grego é a palavra aporia, que significa sem poros, sem convicção, cético. E é justamente o que temos no mundo hoje. Um mundo cético, na sua torre de marfim, achando que tem todas as respostas e que o evangelho é coisa superada, ele não precisa disso. Mas, ao mesmo tempo, é um mundo que está
falido emocionalmente, precisando de ajuda. E não estou falando em terceira pessoa, estou falando em primeira pessoa do plural e do singular. Eu preciso de ajuda, você precisa de ajuda, nós precisamos de ajuda. Todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, meu amigo. Todos nós indistintamente. Aqui não é questão de falar do homossexual, do religioso, do ateu, do agnóstico, do espírita, do liberal, do conservador. Todos nós, indistintamente, precisamos de ajuda. Agora, vamos continuar aqui. Eu quero colocar uma imagem para vocês aqui que me chama a atenção. Alguém pode estar em casa perguntando assim, Rodrigo, mas vem cá, você fala muito de volta de Jesus, breve Jesus voltará. Quão perto é o perto? Já tem 2000 anos que estamos esperando essa breve volta de Jesus. Eu já não quero mais saber disso. Eu antes esperava a volta de Jesus, porque eu achava que era agora, e depois passa o tempo e nada acontece. Quão próximo é o próximo da volta de Jesus? Olha essa próxima imagem, talvez ela vai responder para você. Esta pedra está prestes a cair. Veja, a qualquer momento, qualquer abalo, esta pedra vai cair. Mas um geólogo pode dizer para você, ela pode ficar nessa posição por 1 ano ou por 100 anos. Mesmo assim, ela está prestes a cair. Então, existe uma diferença de prestes no sentido cronológico e do sentido qualitativo. No sentido cronológico, prestes realmente é uma coisa que vai acontecer daqui a 1 minuto, mas no sentido qualitativo é a qualquer momento. O que Jesus quis dizer é que a volta dele está perto de acontecer a qualquer momento, porque ele está ansioso por nos salvar. Então, por que ele não vem logo nos salvar? A resposta está em Pedro, que já falou do ceticismo que haveria em nosso tempo. Vamos ler a passagem de Pedro. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando, seguindo as suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas Pedro continua dizendo, não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o ponto. Deus quer nos salvar. E eu quero deixar claro para você por que eu enfatizo tanto a minha experiência, a minha vida para você. Eu sei que a minha experiência não é o melhor argumento do ponto de vista científico, mas por que temos que dar todos os argumentos científicos? Qual é o argumento científico que um pai usa para dizer ao filho, não se envolva com as drogas, eu te amo? Que equação matemática pode explicar o amor? Que equação matemática, que experimento laboratorial, ou mesmo a lucumbração filosófica, pode racionalmente justificar alguém que ama tanto o outro, que o apela para que mude de vida? Por isso que, embora eu esteja usando muito aqui a palavra quero fazer um convite, na verdade, este é apenas um eufemismo. Porque em todas as mensagens você não vai ouvir apenas um convite, é um apelo. E por que, Rodrigo? Porque eu aprendi com Cristo que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e a você também. E nós precisamos de ajuda. Você precisa de ajuda e eu também. E como eu estou sempre conseguindo a minha ajuda em Deus, eu quero passar para você o que está funcionando em minha vida. Uma vez, um ateu, querendo criticar de um religioso ao qual ele foi convidado a assistir, ele falou assim, olha, vamos fazer uma coisa? Eu assisti sua mensagem e tudo mais, mas eu não concordo com nada do que você falou, você está completamente fora de órbita, você está citando coisas fora de contexto. Eu proponho fazer um debate na faculdade, tá bem? Vamos fazer um debate, intelectual contra intelectual. Eu vou defender o ateísmo com o livro que eu escrevi e você defenda a religião com o livro que você escreveu. O religioso falou, tudo bem, nós teremos o nosso debate com uma condição. Falou, qual? Eu colocarei no auditório 50 pessoas, ex-drogados, ex-traficantes, ex-marginais, ex-viciados, que mudaram de vida por causa do livro no qual eu baseio a minha pregação. E você também colocará no auditório
50 pessoas que mudaram de vida, que deixaram a criminalidade, a barbárie, por causa do livro que você escreveu defendendo o ateísmo. Eu não preciso ir longe para dizer que o debate não aconteceu. E esta é a pergunta não provocativa. Você que está me ouvindo nesta noite, que é um acadêmico, que é um cético, um agnóstico, antes de mais nada, rótulos separam pessoas. Somos obrigados a usá-los, às vezes, por convenção, mas antes de ser um cético, de ser um agnóstico, você é meu irmão. Ponto. Quer você não aceite Deus, você é filho do mesmo Deus que eu, do mesmo Pai. E quando eu coloco isso aqui, é para dizer quantas pessoas mudaram de vida, deixaram o mundo das drogas, da criminalidade, porque leram Deus, um delírio de Richard Dawkins. Agora, mesmo que você discordar do evangelho que eu estou apresentando, mesmo que você achar ridículo eu ser uma pessoa acadêmica e acreditar na Bíblia Sagrada e nos valores da religião que para você já estão ultrapassados, deixe-me dizer do fundo do meu coração, quando eu ouço a mensagem de alguém que estava para se matar e desistiu do suicídio porque estava ouvindo a mesma mensagem que você agora está rejeitando, eu vejo que valeu a pena. Isto é um 14º salário que o evangelho me proporciona. Muita gente pergunta quanto que um pregador ganha. Um 14º salário de pessoas que se mudam de vida pela mensagem que você está apresentando, pelo testemunho que você está dando. Mas para terminar o nosso estudo hoje e falar de profecias, eu quero mostrar mais uma coisa para vocês. O livro de Daniel fala um episódio muito interessante. E antes de eu ler essa passagem aqui, segura essa passagem um pouquinho, Ronaldo, por favor. Eu quero primeiro contextualizar o livro de Daniel para ficar didático para você. No capítulo 9 do livro de Daniel, o profeta estava fazendo uma oração. Por quem? Pelo povo de Israel. O povo de Israel eram os religiosos daquele tempo, e eles não estavam dando o exemplo que Daniel gostaria. Eles estavam afastados de Deus, estavam afastados da espiritualidade, e sem criar anacronismos históricos, eu posso comparar o povo de Israel ao que está acontecendo hoje, o povo de Israel do passado. O Jefferson cantou aqui sobre Laodiceia, e Laodiceia é o estado do cristianismo hoje. Então, quando você fala, olha, desculpa, eu até acho bacana tudo que você fala, mas eu hoje não me encaixo mais numa igreja, eu entendo, porque o cristianismo tem dado tanto mau exemplo, é terrível. Eu dei o exemplo dos homossexuais no início. Uma vez um homossexual falou, olha, é difícil se converter porque é mais fácil achar sexo na rua do que um abraço dentro da igreja. E infelizmente isso é verdade. Há muita mazela em nome de Deus, e isso faz você desanimar. Mas olha a oração de Daniel no capítulo 9. Mesmo Israel estando em pecado e tendo o castigo que ele merecia, Daniel, ao orar, ele se identificou com o Israel pecador. Ele falou, Senhor, nós temos pecado contra ti. E foi com Daniel que eu aprendi que eu não devo vir aqui à TV para enaltecer o erro e apontar o dedo para acusar ninguém. Não. Eu tenho que vir aqui para enaltecer a verdade e convidar você a aceitá-la. Nesse momento em que Daniel estava orando, um anjo de Deus veio e falou, Daniel, eu tenho uma promessa, o Messias vai vir. É mesmo? E quando vai vir? O anjo fala com ele, vai vir daqui a 490 anos. Mas o anjo não deu a data para eles, para Daniel, dos 490 anos. Ele falou em símbolos. E por que símbolos? Agora sim, eu volto àquele texto original que eu havia pedido, Ronaldo. Volta um pouquinho lá. Um pouquinho antes, um anterior. Não, exatamente, o próximo texto, Levíticos. Em Levítico diz assim, contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Levítico 25, verso 8. Você sabe que cada cultura tem uma maneira diferente de apresentar as coisas. E na cultura judaica, quando algo era colocado em forma profética, um dia representava um ano. Por isso que em Levítico, quando fala de 7 dias, está falando de 7 anos. Isso é tão verdade que, próximo, na época romana, olha que interessante esse episódio aqui, tinha um outro para frente aqui, então acho que trocou um slide aqui, não tem problema. Eu só vou ser esse aqui. Eu quero citar para vocês, essa aqui é uma frase de Suetônio. Suetônio contou que o gramático Diógenes, que era um judeu, ia todos os sábados dar palestras em Rhodes, mas ele não admitia Tibério. E quando ele o ouvia em outro dia, ele enviava uma mensagem de um escravo comum, adiando-o para o 7º dia.
Esse homem judeu esperou diante da porta do imperador em Roma para prestar homenagem. Tibério se envigou, mais do que pedir-lhe que voltasse 7 anos depois. Por que Tibério fez essa piadinha com o judeu? É porque ele sabia que os judeus tinham o costume de entender um dia como um ano literal, um dia profético, um ano literal. Por isso que ele falou, não, eu falei para você voltar em 7 dias, daqui a 7 anos. Então, agora que você já sabe que em profecia um dia equivale a um ano, você pode entender o cálculo que o anjo deu para Daniel. Agora sim, eu preciso daquela passagem de Daniel, capítulo 9, quando o anjo promete para Daniel, no 6º século a.C., quando viria o Messias. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas, como eu falei, 7 semanas, na verdade, são 7 dias. 49 dias. 49 dias dá 49 anos. E 62 semanas, que dá 434 dias, 434 anos. O que aconteceria? Jerusalém seria reconstruída com suas ruas e muros em tempos difíceis. Mas vamos voltar aqui à leitura. Saiba e entenda, desde a promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém. Na época que Daniel teve essa visão, Jerusalém estava destruída por Nabucodonosor. O templo estava destruído. Eu mencionei isso em uma palestra anterior. Estava arrasado, virou um lixão. E o anjo falou, Daniel, tem uma boa notícia para te dar. Jerusalém será reconstruída. Os muros vão ser restaurados, o templo. Amém, disse Daniel. Agora, desde que sair a ordem para reconstruir Jerusalém, você vai contar um período de 49 anos e depois de 434 anos. Quando esses 2 períodos ocorrerem, o que acontecerá? Virá um ungido. A palavra ungido em hebraico é Mashiach, que nós traduzimos em português por Messias, ou Christos, em grego. Quando você fala Jesus Cristo, você está dizendo Jesus, o ungido. Tanto é que quem é católico sabe que a palavra crisma significa unção. Christos, aquele que foi ungido. Pessoal, pena que não dá, o nosso tempo está acabando e não dá para eu contar todos os detalhes dessa profecia para você. Mas eu convido que você estude as profecias de Daniel e você vai ver como elas foram cumprindo ao pé da letra. Em 457 a.C., saiu o decreto para restaurar e edificar Jerusalém. E exatamente no ano 27 depois de Cristo, isso eu tenho comprovação arqueológica, histórica e astronômica, no momento exato, Jesus foi batizado, cumprindo aquela profecia. E pouco tempo depois, ele acabou sendo morto. Eu acho que compensa, Ronaldo, mostrar o gráfico para o pessoal aqui, só para ficar didático. Por que eu estou mostrando isso para você? Eu sei que eu precisaria de mais tempo para dar cada detalhe. Mas como você vê, a profecia envolve também data, arqueologia, história, astronomia, várias ciências entram em confluência. E, de novo, séculos antes foi profetizado quando Jesus viria, no ano 27. E 3 anos e meio depois, segundo a profecia, ele deveria ser morto. E exatamente no ano 31, Jesus foi morto. Eu convido você a estudar mais a fundo isso aqui. E se nessa noite eu estou falando para alguém que ainda tem dúvidas, tudo bem, eu também tenho muitas dúvidas. Deixe apenas Deus responder às suas perguntas. Mas tenha sinceridade para permitir que Deus responda como Ele achar melhor. Eu quero só, mais uma vez, enfatizar o estudo. Quem quiser fazer o estudo do Evidências, pode mandar uma mensagem, tá bem? Para o novotempo.com/estudo. E você que já conhece a Bíblia e está faltando agora tomar uma decisão ao lado de Cristo, eu convido também a mandar uma mensagem no WhatsApp 12 98316 9749. Ou então, também no novotempo.com/euaceito. São 2 chamados, 2 convites que eu faço a você para estudar a palavra de Deus e para aceitar o santo batismo de Jesus. Tá bem? Lembrando, quem quiser se preparar para o batismo, é só entrar no WhatsApp, código de operadora 12 98316 9749. Mande um WhatsApp lá. Ou então acesse novotempo.com/euaceito. Agora eu queria chamar o Jefferson para que possa cantar mais uma música para nós.
E esse momento da música não é apenas um entretenimento. Eu quero que enquanto ele estiver cantando, pode vir aqui? Enquanto ele vai se preparando aqui, eu vou falando com você. Enquanto o Jefferson estiver cantando, eu vou estar aqui, orando para que o Espírito Santo vá ao seu coração. Assim como ele mandou um dia um anjo para falar com Daniel, que o Messias viria, que ele possa mandar um anjo de Deus para falar com você onde quer que você esteja. Eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas com um pouquinho de psicologia eu posso ter certeza absoluta que talvez tem muita gente que está ligando a TV agora, que estava a ponto de acabar com sua vida, que estava sem rumo na vida e que quer uma esperança. Abra o seu coração e essa esperança chegará para você em nome de Jesus. Que Deus o abençoe, Jefferson. Cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar, pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, prometo e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar e o emprego não vingar e o filho
Mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã papai vai me acordar. Obrigado, Jefferson. Eu quero falar uma coisa para vocês aqui. Eu sei que nós estamos numa TV nesse momento. E muita gente pode pensar assim, tudo tem que sair muito redondinho. Eu vou admitir uma coisa. Eu não consegui explicar o estudo de Daniel tão bem como eu gostaria. Quem conhece a profecia sabe que eu pulei algumas partes aqui por causa do tempo da TV. Mas eu estou feliz por isso, sabe por quê? O Evangelho de João diz que o Espírito sopra onde quer. Você ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde ele vai. Na verdade, é Jesus que falou isso para Nicodemos. E nessa noite, pensando na música que o Jefferson cantou, eu tenho certeza que de repente eu precisaria desse minuto a mais aqui, porque há pessoas que talvez não estão precisando nesse momento de uma argumentação intelectual. Eles estão precisando de uma esperança. Olha para mim aqui agora. Você pode esquecer de tudo o que eu falei nessa noite. Por isso que eu quero essa câmera bem fechada aqui. Não é emoção barata. Não, eu não vou insultar a sua inteligência. Você pode esquecer as datas que eu dei, pode esquecer o meu nome, pode esquecer até o número do telefone. Mas não esqueça disso. Jesus ama você onde você estiver agora. Esse Rodrigo aqui, com essa roupa, isso aqui é uma roupa da TV. Eu estou maquiado. Mas atrás dessa roupa da TV, atrás dessa maquiagem, há alguém como você. E simbolicamente eu estendo a minha mão agora. Pega a minha mão agora, você não está sozinho. Eu sei, eu também tenho medo. Está escuro. Mas ele vai voltar. Ele vai voltar. Pega a minha mão agora, pela fé. Porque eu estou pegando a mão de Deus. E nós vamos para o céu. Eu sei, está difícil. Eu entendo você. Não, Rodrigo, você não está passando pelo que eu passei. Não importa se a dor é de cabeça ou dor de dente. Dor é dor. Eu posso não estar com a sua dor de cabeça, mas se eu tenho a minha dor de dente, eu posso falar que eu te entendo. Então, tome a sua decisão. Seja pelo estudo ou pelo batismo, para se preparar pelo batismo, novotempo.com/eu aceito. Eu não tenho vergonha de chegar na TV e falar que eu preciso de Deus. Eu sou tão pecador como você. E se a graça me alcançou, ela vai alcançar você em qualquer lugar que você esteja. Feche os seus olhos agora que eu quero orar por você e por mim. Querido Pai, simbolicamente agora eu pego as mãos de todos aqueles que estão me ouvindo nesse momento em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Dá para eles, Senhor, o conforto que o Senhor deu para mim no momento de maior dor da minha vida. Eles não viram coisas que o Teu Espírito viu. Pegue agora a mão deles, Senhor, com Tua força. Cuida deles, Pai. São Teus filhos. Eu os abençoo, Pai. E deixo com eles a Tua bênção e o Teu amor, porque são meus irmãos em Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe você. Eu vou entrar na live daqui a pouquinho, no @NTPlay Oficial, mas eu deixo com você a minha bênção, o meu amor e a graça de Jesus para você nessa noite. Sinta-se abraçado por Deus. Amém. A seguir, Teólogos. Esse programa chega até você por meio de Anjos da Esperança. Seja um instrumento de Deus para transformar vidas por meio da Novo Tempo. Acesse anjosdaesperança.com e saiba como. DVD A Verdade. Peça o seu gratuitamente pelo número 12 20